Uma pesquisa do IBGE revelou que mais de 116 milhões de brasileiros têm acesso à internet. E, segundo o levantamento, mesmo na região Nordeste, onde o acesso é menor, a quantidade de pessoas com acesso à rede está acima de 50% da população. O número parece surpreendente. Quase 65% da população brasileira acima dos 10 anos de idade tem acesso à internet. É o que diz um levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essa porcentagem equivale a mais de 116 milhões de brasileiros. Os dados são de 2016 e revelam que, desse total, mais de 109 milhões de pessoas, ou seja, quase 95%, acessam a rede através do celular. Computadores e tablets também são utilizados por boa parte das pessoas para o uso da internet. Por outro lado, pelo menos 41 milhões de pessoas não utilizam a internet através do celular, principalmente por 4 razões. 25,9% consideram alto o preço do equipamento, 22,1% não têm interesse, 20,6% por utilizarem o celular de outra pessoa e 19,6% por não saberem usar os aparelhos. Mas dentre os que usam o celular para o acesso, a troca de mensagens de texto, voz ou imagem está entre as funções mais utilizadas. 94,2% das pessoas usam os smartphones para esse fim. Também 76,4% dos brasileiros usam os aparelhos para assistir filmes e séries. Nesta lista, as conversas por chamada de voz aparecem apenas em terceiro lugar. 73,3% das pessoas utilizam esse serviço nos celulares. A porcentagem de brasileiros que têm acesso à rede é de 65%, mas o número de residências com a internet é maior, são 69,3%. Na comparação das regiões do Brasil, é no Sudeste que as pessoas têm mais acesso. 76,6% dos domicílios utilizam a rede. Já no Nordeste, o número é bem menor, apenas 56,6% das residências têm internet. E a cidade de Guaratinguetá foi contemplada pelo Ministério da Saúde com uma verba para adquirir um equipamento de última geração para tratamento de radioterapia em pacientes com câncer. A repórter Carolina Silva traz outras informações. 16 hospitais do Brasil vão receber esse novo equipamento e aqui no estado de São Paulo apenas 3 cidades foram contempladas. Nós vamos conversar com a Maristela, que é secretária de saúde aqui de Guará, cidade que foi contemplada também. Olá, Maristela, explica pra gente como que esse novo equipamento vai ajudar na melhoria do tratamento de pessoas com câncer. Na verdade, ele vem completar todas as necessidades de um serviço de oncologia, porque nós já fazemos cirurgias, tratamentos clínicos e quimioterapia, né? Então, ele completa essa necessidade da oncologia, que é a radioterapia, hoje um tratamento super indicado para o controle do câncer. E esse valor que foi liberado para vocês, quando ele vai ser liberado e como que ele vai ser utilizado? Então, são 8 milhões e 300. Hoje, especificamente, a Santa Casa está em Brasília, já para pegar as orientações para começar a receber esse investimento. A gente espera que seja o mais breve possível, né? Eles estão lá hoje. E esse investimento será dividido na construção da Casa Máter ou bunker, né? Que é a área que vai abrigar o aparelho, porque é um aparelho de alta irradiação, tudo, então é uma estrutura física bastante complexa, e o equipamento. Como eu comentei, apenas algumas cidades do Brasil e aqui do estado, apenas 3 foram contempladas com esse valor para comprar o equipamento. Qual a importância disso aqui para o município de Guará? Na verdade, a importância é para o município de Guaratinguetá e para a região, porque este serviço, ele atende outros 17 municípios, né? Então, é um serviço de muita importância, que vai trazer um conforto grande para esses pacientes, porque hoje nós temos paciente que sai de Bananal e vai a Guarulhos, né? Vir a Guaratinguetá já é complicado, e a Guarulhos é muito mais complicado. Então,
Então, é um equipamento muito importante para o município, porque os seus munícipes terão o conforto de fazer essa radioterapia no próprio município de residência, e para a região, que é o conforto de poder estar mais perto de casa. Muito obrigada, Maristela. Segue o repórter setorial. Fique agora com o plantão da redação. Olá! A Prefeitura de São José dos Campos propõe que instituições de ensino com débitos municipais paguem as dívidas estimadas em 10 milhões de reais, oferecendo cursos universitários. Foi lançado nesta segunda-feira um edital para cadastrar empresas interessadas em fazer a troca. O governo espera oferecer ensino para aproximadamente 300 alunos por meio da medida. 2 macacos foram encontrados mortos na tarde deste domingo no bairro Areão, em Taubaté. Os moradores encontraram os animais no quintal de uma casa que fica na Avenida Santa Cruz. Os primatas, que podem ser hospedeiros da febre amarela, foram recolhidos por uma equipe do Centro de Zoonose para análise. Segue o repórter setorial. Dados do Ministério da Saúde divulgados mostraram que o número de casos de febre amarela no Brasil é alto, apesar de menor que os registrados no ano anterior. Segundo o balanço, quase 30% dos casos investigados foram confirmados. O Ministério da Saúde atualizou os dados da febre amarela no Brasil na última sexta-feira e revelou mais um aumento no número de casos. Até o momento foram confirmados 464 casos da doença e 154 óbitos. As informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde reúnem dados de 1º de julho de 2017 a 16 de fevereiro de 2018. No total, são 1.626 casos investigados. Os 464 confirmados correspondem a 28% desse número. Todos os registros confirmados são de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Segundo o balanço, o estado com maior incidência da doença é Minas Gerais, com 225 casos confirmados e 76 mortes. Em São Paulo, foram registrados 181 casos e 53 mortes, enquanto que no Rio de Janeiro, 57 pessoas tiveram confirmação da doença e 24 foram a óbito. No Distrito Federal, 1 caso confirmado e 1 morte. Minas Gerais e São Paulo são os estados com maior número de ocorrências ainda em investigação, com quase 200 cada. Os dados divulgados mostram que, apesar de menores, os números totais são semelhantes aos do ano anterior. Em 16 de fevereiro de 2017, haviam sido registrados 532 casos e 166 mortes. Segundo o Ministério da Saúde, é preciso atenção especial nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro a respeito da vacina contra a febre. Em São Paulo, 3 milhões de pessoas foram vacinadas, o que corresponde a 38% do público-alvo. E já que estamos falando em epidemia, casos suspeitos de dengue quase triplicam no estado de São Paulo neste ano. Um aumento de 241% em 2018 no comparativo com 2017. Com o surto da doença, medidas criativas de combate do mosquito transmissor são necessárias. Grandes soluções podem ser encontradas em lugares simples. Um experimento químico feito dentro de um laboratório de ponta na Amazônia se tornou ação em um canteiro de obras em Pindamonhangaba. Construtores passaram a misturar sobras de cal e cloro para passar em canteiros das construções. De acordo com pesquisas do INPA, essa receita não é nada agradável ao mosquito Aedes aegypti e consegue o que muitos querem, espantar o perigo da dengue. A construtora MRV decidiu usar a mistura nos reservatórios de água de seus canteiros de obras, como explica o engenheiro Rodrigo Rosa Leite. A equipe de engenharia de São Paulo, ela divulgou, né, esse trabalho que eles fizeram, eles pegaram do INPA, né, essa pesquisa do INPA, e divulgaram, né, que eles estavam fazendo isso em São Paulo e estavam tendo um bom resultado. Como aqui no Vale estava um caso grande de dengue aqui no Vale do Paraíba, a gente resolveu adotar esse procedimento que eles utilizaram em São Paulo e começamos a utilizar aqui.
O custo é muito baixo, em torno de R$ 45 para comprar o material que é usado nos 80 mil litros de água do canteiro de obras e que podem ser reaplicadas em até 45 dias. Se a quantidade de água for pouco, compensa você ser retirada a água. Mas quando é um acúmulo grande, a gente acaba utilizando o produto. O mestre de obras da construtora, Heraldo Lopes da Silva, aplica a mistura a cada 15 dias e conta como se dá o procedimento. O recipiente ele tem lá um quarto, onde você tem uma medida, onde você pega aquela medida de 1 só de cloro e 10 de cal hidratado, mistura, bate, como vocês vão ver na reportagem, né? E daí você vem e coloca, e não tem quantidade. Quanto mais você colocar, melhor é. Só que aqui, a cada 15 dias, nós vamos trocando, nós vamos fazendo, né? E isso eu quero até falar para os moradores que estão nos ouvindo agora, para colocar aí nos seus ralos de cozinha, de banheiro, enfim, e usar, que é um bom produto. E será que alguém imaginava que cal e cloro pudessem espantar o mosquito da dengue? Não imaginava que isso podia acontecer. A mistura é aplicada diretamente na água parada e, de preferência, tampada com tela. Ela mata a larva que estiver ali e espanta os mosquitos para longe por causa do cheiro. Rodrigo afirma que fazer a mistura é fácil e qualquer pessoa pode fazer em casa, mas é preciso alguns cuidados. Primeiramente, utilizar os EPIs, né? Óculos, máscara, luvas e um recipiente e ter o cal e o cloro. Esse exemplo mostra que soluções criativas estão ao alcance de todos e que na luta contra a dengue ainda há muitas armas em nosso favor. E isso é um combate à dengue. Isso tem ajudado muitas pessoas. Estamos aqui quase 160 funcionários e eles não pegaram dengue nem um dia aqui. Então, por causa da proteção e a prevenção que a gente está fazendo aqui. É bom para nós todos, né? Sinto seguro, né? Que a empresa se preocupa com a saúde do funcionário. Né? Mas o experimento, que viajou 4.000 quilômetros de Manaus a Pindamonhangaba, não pode parar no canteiro de obras. Tem que passar de casa em casa. Faço, eu utilizo na minha casa. Faço em casa. Alguns moradores de Guaratinguetá podem solicitar a isenção do IPTU de 2018. Eu conto para você quem são depois do intervalo.